Então, pessoal, tudo bem? Vamos dando prosseguimento aqui nas nossas atividades e hoje vamos trazer então o assunto escadas de concreto armado, ok? Nós vamos começar aqui com um primeiro exercício, que eu estou chamando de exercício 01 aqui. Trata-se de uma escada que a gente chama em L, tá? Que ela sai de um determinado nível, que eu estou chamando de nível 0, sobe 8 degraus até chegar num patamar, tá? Esse patamar está apoiado em uma viga secundária ou uma viga de escada que a gente chama, tá? Uma viga VE, que está na meia altura do pé direito, e depois sobe até o pavimento superior, tá? Que eu estou chamando aqui de piso superior, terminando a viga em cima, a laje em cima de uma V2, tá? Então notem que ela faz este caminho aqui. Esse nível, tá? Esse patamar, vamos assim chamar, esse patamar aqui, ele está no mesmo nível que essa viga, tá? Essa viga que ela não é inclinada, ela não acompanha a laje. Então, esse patamar ele tá no mesmo nível dessa viga, tá? E a viga é reta, então se apoia num pilar e o lance L2 de escada sobe, tá? Então, esta viga VE aqui, que a gente chama viga de escada, ela existe tão e somente para apoiar o patamar, tá? Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o lance L1 ele se apoia na V1 e na VE, tá? Ao passo que o lance 2 ele se apoia no patamar 1 propriamente dito e na viga V12, de tal feita que o nosso modelo, sempre a gente em estruturas trabalha com eixos, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou desenhar aqui o modelo de cálculo dessa escada tomando como base o eixo da escada, tá? Isso é muito importante que se diga. Essas escadas aqui, o critério de dimensionamento delas lembra muito ao de uma viga, tá? Ou seja, elas nada mais são do que vigas, tá? No rugir dos tambores. Então, todo o cálculo e o procedimento de uma escada vai remeter ao cálculo de vigas. Como já foi uma matéria vista em concreto 1, eu não vou entrar muito na minúcia do projeto de vigas, tá? Mas eu vou apresentar umas equaçõezinhas já meio que pronta para vocês, sem entrar no mérito da dedução, porque eu entendo que isso não faz parte dessa disciplina, senão na disciplina de concreto 1, que era especificadamente de vigas. O que vai acontecer, galera, para a gente ter uma discussão mais profícua, vamos assim dizer, tá? Esse lance 1 aqui de escada, tá? O modelinho de cálculo dele vai ser uma coisinha mais ou menos assim, ó. Ele vai subir e vai ter um trecho reto, que é o patamar, e vai se apoiar na viga de escada, tá? Então, ó, o que vai acontecer? Então, o nosso lance L1 aqui, ele tem mais ou menos esse modelinho de cálculo, tá? Aqui estando a V1, tá? Na qual ele se apoia nesse lado, daí ele sobe, vai ter um trecho reto e o patamar dele vai se apoiar lá na VE, que é a viga de escada,
tá? Então, estou criando um item aqui, modelos de cálculo, lances de escada, tá? Lances de escada, 2 pontos, modelos de cálculo, tá? Então, do lance L1 é isso. Quais são as cotas que ele tem? Essa viga de escada que eu não coloquei, mas ela tem, vamos botar aqui 12 por 50, que seja, tá? Uma viga convencional, assim como essas outras vigas aqui tem 12 por 50. Então, como é que vai ficar? Essa cota aqui e esta cota desse nosso primeiro modelo de cálculo, isso é uma coisinha mais ou menos assim, ó. Onde aqui eu tenho esse comprimento 224 centímetros, aqui eu tenho esse comprimento 120, né, mais 120 mais metade do trecho da viga, né, porque 120 é o comprimento só do patamar, mais metade do outro trecho da viga, então mais 6, né, 12 sobre 2. De tal feito aqui é 126 metros. Esse vamos assim dizer, desse segundo trecho, tá? Então, estamos chamando lance 1, tá aqui o nosso modelo de cálculo, patamar lá em cima, tá? E aqui tá montado o nosso modelinho de cálculo. O modelo de cálculo do lance 2, como é que vai ficar? Tá? Então, notem que eu tomei como base para fazer o cálculo desse primeiro lance aqui, eixos a eixos, né? Até aqui faltou como eu iria colocar no eixo da viga, então 224 mais 12 sobre 2 aqui também, né? Porque é metade da largura do trecho dessa viga. Então aqui dá 230 e aí fecha o nosso vão, né? Porque 224 é de ponta a ponta, como eu tomo como base eixos, então tem mais metade da largura dessa viga, que é 12 sobre 2. Aqui é 12 sobre 2, que dá 6, então 126, tá? Pensei uma coisa, escrevi outra. Então 12 sobre 2 e 12 sobre 2, que é a metade da largura da viga, tá ok? De tal feita que fica então 2,30 metros e 126. Agora, do segundo lance, esse segundo lance aqui, tá? Ele não tem apoio, a verdade, ele tem um apoio aqui na ponta, lembrando que essa viga aqui ele não acompanha o lance L2, ela fica num nível único, ela não é uma viga inclinada, e o lance L2 ele vem subindo, tá? Então, o que vai acontecer? Esse lance L2, ele vai se apoiar numa extremidade na viga V2, que está lá no pavimento de cima, e aqui, ó, ele vai se apoiar nesse primeiro lance, tá? Ele vai se apoiar nesse primeiro lance, onde no patamar que eu tomei como sendo constituinte do primeiro lance. Então, o que vai acontecer? O lance L1, tá, vai funcionar de apoio para o lance L2. Então, o modelo de cálculo vai ficar uma coisinha mais ou menos assim, ó. Vai ter um patamar e vai subir. Até onde? Até a viga V2 e aqui o patamar propriamente dito, tá? Só que uma coisa que eu quero enaltecer para vocês é o seguinte, que esse lance L2 aqui, ó, ela vai se apoiar exatamente no centro desse patamar. Por quê? Porque eu estou tomando como referência que esse lance L2 vai se apoiar na estrutura L1 e eu estou tomando como base sempre o eixo da estrutura. Isso significa dizer
que, haja visto que a largura do meu patamar é 120, aqui, ó, esse vãozinho vai ser 60. E aqui, então, vai ficar 280, né? 280, que esse comprimento daqui até aqui, mais 12 sobre 2. Que dá, então, 286, tá? Isto significa dizer que, haja visto que o lance L2 se apoia no lance L1, a reação vincular desse trecho aqui, ó, ou desse apoio do lance L2, vai ser uma carga concentrada aqui no lance L1, tá? Então, são particularidades aí que a gente tem que levar em consideração, tá? A gente vai, claro que os lances eles não podem estar voando, né? Assim, tem que ter um apoio específico para eles. E como esse lance L2 aqui, ele não encontra viga, ele só encontra um patamar, o lance L2 não encontra viga em nenhum momento, tá? Porque aqui nessa face eu não tenho nenhuma viga. Se eu tivesse aqui uma viga, aí tudo bem, o lance L2 iria se apoiar até lá. Mas como ele não encontra, e haja visto que essa laje, essas lajes de escada, vamos assim dizer, elas são lajes unidirecionais propriamente dito, elas só funcionam na direção longitudinal, eu não tenho como colocar apoio na lateral dela, eu tenho que colocar um apoio de ponta a ponta, porque ela funciona como uma espécie de uma viga, como um elemento unidirecional. Então, haja visto que eu não tenho apoio nenhum aqui, ela não consegue se apoiar em outro lugar senão nesse patamar. Aí esse patamar em específico, ele vai servir de suporte para esse lance. Então é interessante que quando eu for montar um modelo desse lance L1 aqui, eu inclua esse patamar e arme esse patamar em específico para que ele de fato suporte o carregamento, ou seja, a reação vincular que esse lance L2 aqui vai largar. Tá bem? Então, meus amigos, vamos começar então a resolução de cada patamar, tá? Então, o que vai acontecer? Eu não posso pensar em calcular o lance L1 antes do lance L2. Por quê? Porque o lance L1 ele vai receber uma carga proveniente do lance L2, uma vez que o lance L2 se apoia nele. Então não tem o menor sentido eu começar a calcular pelo lance L1, por quê? Porque eu preciso saber qual é a carga, ou seja, qual é essa reação vincular aqui, ó, que o lance L2 larga bem na ponta ou bem no meio desse patamar, e essa carga vai fazer parte, então, que essa reação vincular desse lance L2, então ela vai fazer parte do projeto do lance L1, porque ela é uma carga, e essa carga vai aumentar a solicitação, propriamente dito, desta minha viga, e, portanto, participar do dimensionamento das armaduras que por ela venha a pôr, tá? Eu coloquei aqui, além de eu especificar isso, eu coloquei aqui um detalhe em corte dos degraus, tá? Detalhe em corte dos degraus, tá? Eu coloquei aqui um detalhe em corte dos degraus. Esse detalhe em corte dos degraus aí, eles me orientam qual é a largura do degrau, né, e qual é a altura do degrau que tem que obedecer à fórmula do nosso amigo Blondel, né? De Blondel. Vocês já devem ter visto aí em algum momento da formação de vocês, sobretudo nas disciplinas de arquitetura, que vocês devem ter aí. O que significa? É uma fórmula clássica aí que a gente usa para definir qual é a geometria da altura e do passo da escada, para que o usuário tenha, propriamente dito, conforto ao subir a escada, tá? Então eu coloquei aqui em corte. Com base nessas características e propriedades da largura e da altura
dos degraus, eu consigo muito bem chegar na inclinação que essa escada vai ter. Eu vou fazer aqui uma aproximação, tá? Uma aproximação, ó. Porque notem que esse ângulo aqui, ó, que eu tenho, que é o alfa, é o mesmo aqui, né? É o mesmo. Então, se aqui eu tenho 28 e aqui eu tenho 17,5, isso daqui é o meu cateto adjacente, esse aqui é o meu cateto oposto, tangente a cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Como, vou botar aqui como tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, esse meu alfa aqui, ele é um arco cuja tangente é 17,5 sobre 28, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, e eu chego na conclusão de que esse meu ângulo aqui é da ordem de 32 graus, tá? Então, esse meu ângulo da escada aqui é da ordem de 32 graus, ok? Deixa eu aproximar aqui, que parece que está muito longe, tá? Então, aqui 28, que é a largura da escada, 17,5, que é a altura, tá? Então, esse ângulo aqui da minha escada é o mesmo desse daqui interno, do meu triângulo retângulo. Então, por trigonometria fundamental, eu cheguei aí no ângulo de inclinação da minha escada propriamente dito, tá? Uma outra coisa que a gente tem que enaltecer também é que a espessura da laje da minha escada tem 14 centímetros, tá? Mas só que esses 14 centímetros aqui é no trecho inclinado, é a espessura inclinada propriamente dito da minha laje. O que eu vou fazer? O que a gente faz, tá? Eu vou definir qual é essa altura aqui, porque como as minhas cargas são verticais, as minhas cargas elas não são inclinadas, eu vou, ao invés de trabalhar com uma espessura inclinada de laje, eu vou trabalhar com uma espessura reta de laje, e depois isso mais para frente eu explico para que vai funcionar. Eu estou querendo saber então, não a espessura inclinada, tá? Dessa parte constante aqui da minha laje, ó, sem levar em consideração os degraus. Estou querendo saber a parte reta. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma coisinha mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui o fundo da escada e eu tenho aqui um ângulo de 90 graus que eu sei que aqui é 14, tá? Que é essa largura aqui. Então, o que me interessa? O que eu quero saber? É esse valor de x aqui, ó, que é o meu trecho reto da escada. Então, fundo da escada é perpendicular, 90 graus, ortogonal à largura, tá? Então, eu estou pegando, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um triângulo circunscrito aqui, ó. E eu estou montando aqui. Para quê? Para eu chegar no valor da espessura reta que esse meu trecho vai ter. Esse ângulo que eu vou ter aqui é propriamente dito o alfa, tá? De tal forma que isso daqui é uma, né? Haja visto que aqui está o meu ângulo reto. Isso daqui nada mais é do que uma hipotenusa. Isso daqui nada mais é do que o meu cateto adjacente. Adjacente ao ângulo, né? E eu resolvo o cateto adjacente com hipotenusa por meio de cosseno, que eu sei que cosseno num determinado ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. A minha hipotenusa aqui, portanto, é a minha variável, né? Eu não sei quanto é que vale, que eu estou chamando de x. Então, o meu x vai ser igual ao meu cateto adjacente dividido por cosseno do ângulo. Meu cateto adjacente é 14 dividido por cosseno de 32 graus, que é o ângulo que eu tenho. Isso significa dizer que a minha altura, a minha hipotenusa é 16,50 centímetros, aproximadamente. Então, o meu trecho reto aqui da minha laje, minha espessura reta é 16,5 centímetros, tá? Então, eu acabei resolvendo ali uma trigonometria elementar para, primeiro, chegar no ângulo de inclinação da minha escada, meu ângulo alfa,
e depois chegar, haja visto que a minha espessura da laje é tomada como sendo uma espessura constante, tomando como referência o ângulo de inclinação, eu quero saber qual é o valor dessa espessura no trecho vertical e não no trecho inclinado. Então, por trigonometria aqui, eu também cheguei que ele vale 16,5, tá? Então, o que vai acontecer? Feita essa resolução preliminar aqui, eu vou resolver o meu primeiro lance, tá? Que é o lance L2, porque eu preciso saber do valor do lance L2 para então saber quanto que é a reação vincular que ele tem aqui para então descarregar no lance L1, porque é assim que meu modelo estático, propriamente dito, se resolve, ok? Então o que vai acontecer? Eu vou desenhar aqui, ó, por que eu calculei propriamente dito essa parte aqui, ó, esse trecho aqui da minha espessura da laje sendo resolvida, ao invés de eu levar em consideração essa inclinação de 14 graus. Por que eu levei em consideração essa inclinação decomposta, vamos assim dizer? Por quê? Isso eu vou resolver essa minha viga do lance L2 aqui como sendo uma viga reta, tá? Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu fazer ela inclinada com um ângulo alfa, eu vou resolver ela de forma reta, por simplificação. Ó, eu já digo por que isso. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Esse lance L2, eu tenho aqui um trecho relativo ao meu patamar, propriamente dito. Tá? Então, aqui eu tenho um apoio, que ele é um apoio chamado de PET, relativo ao patamar. E aqui um apoio V2. Tá? Aqui está a divisão, portanto, que eu tenho do patamar. Então, aqui nós temos umas cotinhas, que é 60 e aqui 286, tá? É isso que eu tenho. O que vai acontecer? Quais são as cargas que vão ser distribuídas, propriamente dito, nesse primeiro trecho aqui, ó? Que cargas que vão aqui nesse primeiro trecho? Lembrando, aqui são o trecho dos degraus, aqui é o trecho do patamar. Tá? O que vai ter de carregamento, propriamente dito aí, nesse trecho relativo aos degraus? Notem o seguinte, haja visto que eu já estou trabalhando com uma carga ou com uma espessura de laje decomposta, vamos assim dizer, eu não preciso decompor a carga aqui, porque como eu já vou estar trabalhando com uma espessura maior do que a que de fato eu tenho, que é 14 centímetros, por que ela é maior? Porque ela é decomposta, propriamente dito. À medida em que eu usar o valor desta carga, dessa espessura da laje decomposta, automaticamente eu já estou trabalhando com o valor da carga decomposta do peso próprio. A carga vertical de uso do patamar e tal, ela não vai mudar, porque ela sempre foi vertical, né? Ela ocorre em cada lance de escada, em cada passo de escada, ou cada largura do degrau, vamos assim dizer, tá? Então ela é para ser vertical. Então o que eu vou ter aqui de carregamento propriamente dito no trecho relativo aos degraus? Só para abrir uma observação, no caso do patamar, eu não vou levar em consideração carga alguma do patamar aqui, senão no trecho relativo aos degraus. Por quê? Porque depois, quando eu for calcular o lance L1, eu vou levar em consideração o peso próprio e as cargas dos patamares. Se eu levar em consideração aqui qualquer carga nesse trecho do patamar, e depois, quando eu for calcular esse patamar aqui, eu traga novamente essas cargas, eu estaria duplicando carregamentos propriamente dito, tá? Então, eu vou deixar carga nenhuma aqui nesse trecho relativo ao patamar, porque quando eu for calcular o lance L1, eu vou levar essas cargas lá,
tá? Eu não posso fazer agora duplicação de cargas. Como o patamar ele faz parte do lance L1 e eu estou calculando aqui o lance L2, eu vou deixar o patamar para lá, tá? Eu não vou trazer nenhuma informação do patamar aqui, porque depois, quando eu for calcular o lance L1, eu vou estar duplicando esses carregamentos. Então, deixei o patamar sem nenhuma carga, tá? Então, o que eu vou ter aqui, eu vou chamar aqui de carga P1, tá? Relativo a patamar 1, como queira. O que eu tenho aqui? Então, carga P1, tá? O que eu tenho de carga P1 aqui? Bom, eu tenho o peso próprio da laje. Só que esse peso próprio é o seguinte, tá? Como isso é calculado como sendo uma laje, os lances da escada nada mais são do que lajes, tá? A carga que eu tenho que chegar é em kN por metro quadrado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o peso específico do concreto, 25 kN por metro cúbico, vezes a espessura de laje que eu tenha. Porque peso específico, kN por metro cúbico, vezes a espessura da laje em metro, eu vou ter uma carga em kN por metro quadrado. A pergunta é, que espessura de laje que eu tenho? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse valor inclinado que eu tenho desse trecho de laje contínua, que é 16,5, que eu acabei de achar, e vou somar com metade da altura do degrau. Por quê? Porque que vai acontecer? O degrau tem 17,5. Se eu somo, tá? Então, se eu somo 17,5, que é o valor desse trecho aqui, tá? Isto daqui vale 17,5. Se eu somar 17,5 com 16,5, vai dar uma carga de laje maior do que efetivamente tem. Porque esses 17,5 aqui, ó, eles não são constantes. Ora eles existem, ora não. Ora existem, ora não. Isso aqui é um dente, tá? É descontínuo, não é uma espessura contínua. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e somar esse 16,5 com metade dessa espessura do degrau, admitindo que, então, eu estou fazendo uma média ali daquelas espessuras do degrau, porque hora tem, hora não tem, então, eu trabalhando com a média, estou me aproximando de uma realidade. Então, vai, 16,5, então, em metro 0,165, mais metade da altura do degrau, 0,175 dividido por 2. Tá? Então, isto vai me dar 6,31 aproximadamente kN por metro quadrado. Uma carguinha de laje, então, ali, propriamente dito. Tá? Além do peso próprio, eu vou colocar aqui uma carga acidental. Tá? E no meu formulário, ali está escrito, tá? Que carga de escada ou é 2,5 se não tiver acesso ao público, ou é 3 kN metro quadrado se tiver acesso ao público. Como essa escada aqui se trata de uma loja comercial, e loja comercial tem acesso ao público, tá? Então ela vai ser 3 kN metro quadrado a carga acidental. Depois, o que eu mais tenho de carga, tá? Tenho um revestimento. Esse revestimento vamos colocar, que nem está ali no meu formulário, da ordem de 1 kN metro quadrado, que pode ter pedras em cima dessa laje, né? Granito, aquela história lá. Então vamos deixar assim, de tal feita que a minha carga final aqui que eu vou admitir, P1 é 10,30 kN metro
quadrado aproximadamente. Então, essa carga P1 aqui, que eu acabei de calcular, é 10,30 kN por metro quadrado. Tá? Então, o que eu fiz? Vou lá no F-Tool ou calculo na mão, como queiram, tá? Lança a estrutura, vai lá e define. Que informações que eu preciso tirar aqui? Eu preciso tirar primeiro, tá? O valor desta reação vincular aqui e desta reação vincular aqui. Essa reação vincular aqui que eu estou tirando, tá? Ela nada mais é do que a carga linearmente distribuída sobre a viga V2 para projetar a viga V2 propriamente dito, que não é o propósito desse trabalho, dessa minha análise aqui, tá? Então essa reação vincular aqui serviria para calcular a viga V2. Seria uma carga linearmente distribuída na viga V2 para projetar ela, tá? Que não é a nossa proposta aqui, enfim. Então, essa reação vincular aqui, ó, reação vincular L2B, tá? Reação vincular do lance 2, trecho B, que é o da direita. Esse daqui vai ser o B e esse daqui vai ser o A, tá? O B não serviria para nada. A reação vincular da laje 2A, que é essa aqui que está que é essa reação vincular aqui, é que efetivamente falando ela vai funcionar como uma carga aplicada sobre o patamar do lance L1 e portanto servir como carga para o dimensionamento desse lance. Mas vamos por partes, tá? Então calculo a reação vincular propriamente dito, as duas, sendo que eu só vou usar uma. A outra serviria para viga, mas não é o nosso interesse aqui. E eu também iria, ou devo, né, tirar o diagrama de momentos fletores dessa viga aqui, tá? Para dimensionar as armaduras do lance de 2 de escada. Então, o momento fletor dessa minha laje aqui, o máximo, tá? Vai ser um diagrama mais ou menos assim. O momento máximo, ele dá da ordem de 14 kN metro, tá? Da ordem de 14 kN metro. E a minha reação da laje 2A deu aqui um valor de, deixa eu ver, 11,90 kN, e a minha reação vincular da laje 2, ou do lance 2B, igual a 17 kN. Sempre lembrando que como eu estou fazendo esses cálculos por metro de largura de laje, então isso daqui ficaria por metro, né? Por metro, propriamente dito, tá? Então está aqui os esforços internos desse primeiro lance. No tocante ao dimensionamento das armaduras, propriamente dito, como que nós vamos proceder? Eu dei para vocês ali, tá? Eu dei para vocês ali no formuláriozinho que eu tenho um procedimento mais rápido de determinar o valor do AS, tá? Das armaduras de vigas, tá? É o mesmo procedimento de cálculo de vigas que toma como base aquelas equações elementares de projeto de estrutura de concreto, que toma como premissa o equilíbrio entre a resultante de concreto comprimido acima da linha neutra e a resultante das armaduras tracionadas abaixo da linha neutra, e chega lá num valor tal de equilíbrio que toma como base o S das armaduras, e aí, portanto, me define a quantidade de armadura. Mas eu já vou dar uma fórmula um tanto que pronta aqui para vocês, que está no meu formulário, tá? Que é o valor de lambda vezes epsilon vezes o valor de B
vezes o valor de D, vezes o valor sigma CD, dividido por FYD, tá? Esses valores aqui, tá? Eles tomam como premissa o lambda é quanto de concreto comprimido que efetivamente eu vou usar. Eu uso da ordem de 80% do concreto comprimido acima da linha neutra e, portanto, esse valor aqui ele vale 0,8, tá? Isso aqui é uma fórmula pronta que eu estou dando para vocês. O epsilon ele leva em consideração a profundidade da linha neutra propriamente dito, tá? E ele recebe um cálculo que toma como base dois fatores, tá? Um mi, que já é do conhecimento de vocês, e o lambda, que é o que a gente calculou anteriormente aqui, que ele vale sempre 0,8. Esse mi aqui, tá? É um fator de momento que a gente chama, momento fletor. Ele leva em consideração o aproveitamento da seção transversal no tocante ao momento fletor, que ele vai levar em consideração a largura B da viga. Nesse nosso caso aqui, como nós estamos calculando por metro, ele vai ser 1, né? Enfim, 1 metro, vezes o valor do D, altura efetiva ao quadrado, vezes a tensão resistente e compressão do concreto, tá? Que é esse cara aqui. Então, o valor do B, que nem eu comentei, a largura, nós, via de regra, calculamos para 1 metro, é uma laje unidirecional, e lajes unidirecionais são calculadas como sendo vigas de largura 1 metro. Então, esse cara aqui, no nosso caso, ele vai ser sempre 100 centímetros, que é o mesmo que eu uso, portanto, aqui. O valor do D é a altura efetiva do meu elemento, né? Levando em consideração aí o trecho reto da minha peça, aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho, vamos assim dizer, uma espessura, né, que vocês já viram, inclusive, deixa eu colocar aqui em concreto 1, ó, tem um trecho aqui, então esse daqui é o meu valor de D, né, a minha altura efetiva, vamos assim dizer, tá? Mas eu não considero o trecho com os degraus, porque o degrau ele não participa da resistência da minha peça, tá? É só o trecho de laje contínua propriamente dito, tá? Então, meu D tomaria como base essa espessura de 14 que eu tenho aqui, tá? Então, tem que ser muito cauteloso quando for calcular aí que os degraus ele não participam da resistência da minha peça. Então, sendo a minha espessura de laje 14, né, quanto que ficaria o meu valor de D, então? 14 menos, né, 3 centímetros, menos 0,5, né? Isso daria, então, 11,50, tá? Eu não levo, como eu falei, não levo em consideração a espessura do degrau, senão apenas o trecho contínuo, propriamente dito, tá? Então, o valor do meu D, nesse caso, então, 11,50. Depois, a minha tensão resistente à compressão do concreto, né? Que a gente sabe que é 0,85 vezes o valor de FCD. O meu FYD, então, é FY característico dividido por 1,15 o coeficiente de segurança, tá? Então, tenho essas equações fundamentais aqui, que eu vou circular, tá? As equações fundamentais aqui, para definir o meu valor do AS, que eu preciso calcular o epsilon, que leva em consideração a altura relativa da minha linha neutra, e o meu mi,
que é um fator relativo ao aproveitamento da minha seção transversal quanto aos momentos fletores propriamente dito, tá? Então, com base nesses procedimentos, eu defino o meu valor do AS, tá? Que é a minha principal pergunta. Então, vamos começar inicialmente definindo o nosso Mi, tá? Porque eu definindo o Mi, defino o Epsilon e defino o valor do AS. Então, meu valor do Mi aqui leva em consideração o meu momento fletor, tá? Que eu calculei aqui, que ele vale 14 kNm. Notem que em nenhum momento eu majorei essas ações aqui, eu estava trabalhando com ações características. Então, eu vou pegar esse meu momento fletor, 14 ou 1.400 kN centímetro vezes 1,40. Estou aplicando 1,40 de coeficiente de majoração. Vezes 1,40 dividido por o valor de B. Quanto que vale o B? Como eu estou calculando uma laje unidirecional, lajes unidirecionais, a largura é sempre calculada como sendo uma viga de 1 metro, então, estou com kN centímetro aqui, 100 centímetros, vezes o valor do D. O meu D, eu acabei de calcular ali com vocês, ele vale 11,5, centímetros. Então, 11,50 centímetros, vezes o valor do meu sigma D, ou seja, a tensão resistente de cálculo do meu concreto, né? 0,85 vezes o valor do meu FCK. Meu FCK é 25 MPa, ou seja, 2,5 kN por centímetro quadrado, dividido por 1,40. Isso daqui vai dar igual a 1,51. Vou botar aqui embaixo. Sigma CD. Então, 1,51 kN por centímetro quadrado. Então, 1,51 kN por centímetro quadrado. Tendo essas informações, então vou obter aqui um valor puramente adimensional, propriamente dito. Sem esquecer que esse cara aqui, ele é ao quadrado, tá? Então, B 100, D ao quadrado, 11,5 ao quadrado, sigma CD. Esse meu valor de Mi aqui vai dar da ordem de 0,098. E aí, com base nesse cara, eu consigo calcular o meu amigo Epsilon, que é a profundidade efetiva da minha linha neutra. 1 menos raiz de 1 menos 2 vezes 0,098 dividido pelo meu lambda, que vale sempre 0,8, tá? 0,8. Esse cara aqui vai me dar da ordem de 0,12 aproximadamente. E aí eu consigo calcular, de posse dessas duas informações aqui, de posse dessas duas informações aqui, eu consigo calcular o meu valor de AS, que vale 0,8, lambda sempre 0,8, vezes o epsilon 0,12, vezes o valor do B, 100 centímetros, sempre, o D, 11,50, sigma CD, 1,51, dividido por FYD, que é o FY é 50, dividido por 1,15. O meu valor de AS aqui então vai ser 3,84 centímetro quadrado. Eu posso trabalhar com φ de 8 cada 14 ou φ de 10 cada 25. São duas opções. Lembrando que eu não posso trabalhar com
não posso trabalhar com armadura muito maior do que 10 milímetros, tá? Via de regra essas escadas aí, porque como são elementos muito finos, então quanto maior a bitola, menos efetiva a armadura se torna, né? Porque daí como a laje já tem um D muito pequeno, então é interessante não trabalhar com bitolas maiores do que 10 milímetros, tá? Então aqui eu tenho duas possibilidades, FI de 8 cada 14 ou FI de 10 cada 25. Essa daqui então é a chamada armadura principal, tá? Armadura principal. Essa então é a chamada armadura principal da escada, né? Ou seja, aquela que vai longitudinalmente, no lance, tá? Então são armaduras que vão ser colocadas assim, né? Longitudinais no lance. FI de 8 cada 14 ou FI de 10 cada 25, propriamente dito. E as minhas armaduras secundárias é 1/5 da minha armadura principal, tá? Então a armadura secundária, então vamos escrever aqui, armadura secundária, a minha armadura secundária é da ordem de 1/5 da minha armadura principal. Então, AS sobre 5, 3,84 sobre 5 vai me dar aproximadamente 0,78 centímetro quadrado. Mas, que nem está no nosso formulário, eu não posso ter nada abaixo de 0,90 centímetro quadrado. Então não pode ser menor do que 0,9, tá? 0,9 é o meu limite. Então, como 1/5 do ES principal deu menor do que 0,9, então 0,9 centímetro quadrado vai ser o valor da minha armadura secundária, tá? Então é isso. Minha armadura secundária ela é 1/5 da armadura principal, mas não pode ser nada abaixo de 0,9, tá? Então se deu abaixo de 0,9 vai ter que ser 0,9. Nesse caso aqui deu então 0,9, nós vamos usar FI de 6,3 cada 30, tá? Então aqui essa é a minha disposição de armaduras secundárias, tá? As armaduras secundárias, elas vão ir perpendiculares ao eixo, tá? Então a armação, notem que a armação dessas lajes aqui é uma armadura longitudinal, que é a principal, e armaduras transversais ao eixo, tá? Que são as chamadas armaduras secundárias, que elas têm um viés mais construtivo, propriamente dito, tá? Então a resolução do meu lance L2 é isso, tá? Então, assim, fazendo uma perspectiva bem esdrúxula aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma coisinha mais ou menos assim. Coisinha mais ou menos assim. Meus degrauzinhos ali. Tá. Meus degrauzinhos aqui. Escadinha subindo. Meus degraus ali. A minha espessura da minha laje acompanhando por aqui, né? E ele sobe. Vou desenhar tudo, tá? Uma coisinha mais ou menos assim.
a escadinha aqui. E o meu fundo da minha laje assim, tá? Então, é isso daqui que eu tenho. Vou fazer um corte agora aqui na minha escada para mostrar as armaduras, tá? Como é que elas vão ser dispostas. Então, fiz um corte aqui. Tá? Então, estou fazendo um corte bem no meio da minha criança ali. Exatamente onde tínhamos, né? Onde tínhamos aquela nossa espessurinha ali aqui, ó, que nós calculamos ali por trigonometria 16,50. Então aqui era o nosso 16,50, tá? Essas armaduras principais que nós calculamos aqui, ó, são essas armaduras que vão aqui, ó, no fundo, tá? Φ de 8 cada 14, tá? Então são armaduras que estão lá no fundo e elas vão ser contínuas, né? Elas vão aí acompanhar o fundo, né? São armaduras então que estão dispostas de forma longitudinal, tá? Essa direção ali da escada, enfim, tá? Essas são as armaduras principais. As armaduras secundárias, elas vão ser dispostas perpendiculares a essas armaduras aí, tá? Elas vão ser dispostas assim, ó, assim, entenderam? Perpendicular às longitudinais. Então essas aqui, ó, elas são as armaduras principais e essas perpendiculares aqui são armaduras secundárias. Elas vão ser armadas, portanto, como uma laje propriamente dito, né? Como uma laje propriamente dito. Então as minhas armadurinhas elas vão ser colocadas no fundo, né? Seguindo lá o fundo da minha escada propriamente dito, tá? Então deu aqui para ter uma noção do dimensionamento desse primeiro lance, né? Tá? Que nós começamos pelo 2. Agora a gente vai para o lance 1, propriamente dito. Vamos para o lance 1, propriamente dito. Como que vai ficar o meu modelinho de cálculo do lance 1? Vou botar aqui. Vamos fazer aqui. Agora o nosso L1. Então nós vamos ter algo mais ou menos assim. A bem da verdade a gente já desenhou eles, né? Mas agora a gente vai colocar com as carguinhas aqui. Ó. Apoio aqui, apoio aqui. Aqui eu tenho um trecho relativo ao patamar, propriamente dito. Patamar, propriamente dito, né? E aqui um trecho relativo aos degraus. Então aqui é um trecho relativo aos degraus. Que é o que a gente tinha desenhado aqui, ó. Vou voltar ali, ó. A gente já tinha desenhado ele, tá? De forma inclinada, agora a gente está fazendo ele de forma reta. Onde aqui eu tinha um vão de 230. Então, ó. Aqui um vãozinho
de 230 centímetros. E aqui de 126, tá? Então, vai lá, 126. Tá? Notem que aqui, ó, nesse primeiro lance, eu não admiti a carga do nosso amigo patamar aqui, tá? Aqui eu calculei todo esse meu primeiro trecho aqui como sendo uma viga, uma laje, enfim, sem a carga do patamar. Agora aqui, ó, obviamente eu vou ter que ter uma carguinha do patamar relativo ao peso dele. Além dessa carguinha do patamar aqui, eu vou ter que ter a reação vincular dessa laje L2 aqui em cima desse patamar. Notem, ela estava sendo aplicada exatamente no baricentro, bem no meio do patamar. Tá? Eu posso transformar essa carga concentrada numa carga linearmente distribuída, sem problema algum. Tá? Então, esse segundo trecho de carga aqui que eu tenho, nada mais é do que aqui eu tenho carga do patamar, tá? Carga do patamar, as cargas que atuam nele, propriamente dito. E eu tenho uma segunda aqui que é a reação vincular do lance 2, né? Não vamos ser bobo, porque essa carga aqui em algum lugar ela vai descarregar, tá? Aqui eu tenho o apoio que é a viga de escada e aqui eu tenho o apoio que é a viga V1. E agora aqui eu tenho uma carguinha também linearmente distribuída. Vou apagar aqui, fazer bem feito. Linearmente distribuída, então não tem nada a ver com aquelas outras cargas ali, tá? Que é a carga dos degraus propriamente dito, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma continha rápida aqui. Tá. Então, eu vou chamar essa carga que eu chamei de P1, tá? Lá no primeiro trecho. Essa daqui eu vou chamar de P2. Essa daqui eu vou chamar de P3. E essa a reação vincular ali do lance 1, no lance 2 do lance 1, vou chamar de P4. No caso da carga P2, o que a gente vai ter ali de carga propriamente dito, tá? A bem da verdade, como é tudo igual, né? A inclinação, as cargas aqui é tudo igual. A carga que eu tenho na região dos degraus do lance L2 é exatamente igual que eu tenho na região dos degraus do lance L1. Então essa carga P2 aqui, ó, o que vai compor ela, né? O que vai compor ela? O peso próprio, que é 25 kN metro cúbico vezes a altura média dos degraus, né? 165 mais 0,175 sobre 2, que é igual a 6,31 kN metro quadrado, igual ao anterior. O que mais que eu tenho aqui? Tem uma acidental, que é 3 kN por metro quadrado. E eu tenho revestimento aqui, igual ao anterior, de 1 kN metro quadrado, de tal feita
que o valor aqui é da ordem de 10,30 kN/m², tá? Então aqui eu tenho 10,30 kN/m² aproximadamente, tá? Depois, a carga do patamar, a carga P3, tá? O que eu tenho? Tenho o peso próprio. Como o patamar é um trecho reto, né, galera? Não é um trecho inclinado, diferentemente dos degraus, tá? Então, o peso próprio do patamar, ele leva em consideração a espessura reta que eu tenho, que é 14 centímetros, né? Porque vai chegar na região do patamar, eu vou ter um trecho contínuo e reto de 14 centímetros. Porque o patamar é plano, ele é reto, ele não é inclinado que nem a laje. Então vai ficar 25 kN/m³ vezes 0,14 metros, tá? Isto vai me dar 3,50 kN/m², tá? Que é o peso próprio do patamar propriamente dito. Depois, o que eu tenho? Vou ter também a acidental, no patamar também vai existir, que vai ficar ali os 3 kN/m². E depois, revestimento também, no patamar de 1 kN/m², de tal feita 6,7,5 kN/m². É a carga que eu tenho no patamar propriamente dito, né? E além nesse trecho aqui, além da carga do patamar, eu tenho a reação vincular do primeiro lance, né? Que é a carga P4, que nada mais é do que a reação vincular que essa nossa amiga aqui largou. Essa reação vincular é a reação L2 é 11,9 kN/m, né? 11,9 kN/m. Então a reação vincular do L2 é igual a 11,90 kN a cada metro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dividir esses 11,2, o que acontece, tá? Notem que essa reação vincular aqui, ela está bem concentrada, tá? Ela é uma carga concentrada aqui. Se eu dividir pela largura, que é 1,2 metros, eu vou obter uma carga linearmente distribuída. Lembram lá em análise, quando a gente tinha uma carga linearmente distribuída, a gente poderia calcular ela também como uma carga concentrada? Basta eu pegar o valor da carga linearmente distribuída, multiplicar pela largura do trecho, e eu teria uma carga concentrada. Aqui eu estou fazendo o contrário. Eu estou pegando uma carga concentrada e largando como uma carga distribuída, para facilitar minha conta, tá? Eu poderia trabalhar com uma carga concentrada aplicada bem no meio aqui, não tem problema nenhum, faço como vocês acharem melhor. Eu vou pegar e eu vou dividir aqui por 1,2, que é a largura do meu trecho, para obter uma carga de quanto que vai dar aqui? Quanto que vai dar aqui? Vai ser 11, deixa eu fazer 11,9, 1,2 divide, vai dar da ordem de 9,90 kN/m². De tal feita que a carga desse trecho de 126 aqui do patamar vai ser a carga P3 mais a carga P4, ou seja,
7,50 kN metro quadrado, mais 9,90 kN metro quadrado. Essa carga aqui, ó, 7,5, 9,9 mais da ordem de 17,40 kN metro quadrado. Então, para a gente ser bem objetivo, aqui, ó, 17,40 kN metro quadrado, tá? Então, tenho algo mais ou menos desta forma, tá? Esse é o meu modelinho de cálculo aí do trecho L2. Deixa eu reescrever ele aqui para ficar menos poluído, né? Que o professor de vocês aí desorganizou um pouco as coisas. Ó, reescrevendo, tá? Então vou reescrever aqui, ó, vai ficar isso daqui. Aqui. Então 230, 126. Aqui esse primeiro trecho com uma carguinha linearmente distribuída de 10,30 kN metro quadrado. E esse segundo trecho aqui de 17,40 kN por metro quadrado, tá? Então, só reescrevi. Reescrevendo, tá? Só reescrevi ali. Bom, como que vai ficar as solicitações internas dessa criança aqui? Essas reações vinculares, tá? Que eu tenho aqui da V1, tá? Essas reações vinculares aqui que eu tenho da V1 e na VE não me interessam para o dimensionamento do lance propriamente dito, porque vão ser aplicadas diretamente nas vigas, tá? Então não me interessam mais essas reações vinculares aí, que elas não vão entrar no dimensionamento desse cara. O momento fletor que eu obtive, tá? Momento de solicitação que eu obtive aqui foi de 17,45 kN por metro, tá? Então agora a gente vai fazer o dimensionamento propriamente dito dessas crianças, tá? Assim como a gente fez anteriormente, tá? Vou começar pelo Mi, depois passo pelo Epsilon e vou finalmente no AS, tá? Então, nosso amigo Mi é igual a MD dividido por B vezes D ao quadrado sigma CD. Aqui então, 17,45 kN centímetro vezes 1,40 dividido por B, que é 100 vezes o D, 11,5 ao quadrado, vezes 1,51. O Mi aqui deu aproximadamente 0,12. Tá? O Epsilon, quanto é que vai ficar aqui? Vai ficar 1 menos raiz de 1 menos 2 vezes o valor do Mi, dividido pelo lambda. Isso daqui vai dar da ordem de 0,16, né? Meu Mi sendo 0,12. 0,16. De tal feita que a minha armadura principal será
como é que vai ficar então a minha armadura principal. AS então 0,8 vezes 0,16, que é o meu epsilon, vezes o valor do B 100, vezes o valor do D 11,50, vezes a tensão resistente do concreto sobre o FYD. Tensão resistente do concreto 1,51 dividido por 50, 1,15. O AS que eu encontrei aqui foi 5,11 centímetro quadrado, tá? Cada metro, né? Não podemos esquecer. Aqui também, né? Cada metro. Não podemos esquecer o que a gente fez anteriormente, também era cada metro. Eu posso trabalhar, por exemplo, com φ de 10 cada 15, né? Aproximadamente isso. E as minhas armaduras secundárias. Armaduras secundárias. Elas são 1/5 da principal, né? Mas não pode ser menor do que 0,9 centímetro quadrado. 1/5 da principal, não podendo ser menor do que 0,9 centímetro quadrado. Então, AS sobre 5, 5,11 centímetro quadrado sobre 5, deu aproximadamente um 0,3 centímetro quadrado, é maior do que 0,9, então pode ser. Vou trabalhar com φ de 6,3 cada 30 centímetros, tá? Então estão aí as minhas armaduras, propriamente dito, tá? E o fim é esse daqui, né? Que é o que vocês vão fazer. Então, o detalhamento estrutural da escada, ele tem algumas particularidades, tá? Ele tem algumas particularidades, tá? Que é o que eu vou discutir agora. Bom, obtive as armaduras, tá? Notem que as armaduras que eu obtive ali aqui eu tenho o lance 1 e o meu lance 2, tá? No primeiro trecho lá, se vocês vão se lembrar, vamos ver se eu consigo colocar as duas folhas aqui, uma na lateral da outra. Vai ser difícil, né? Sei lá se eu vou conseguir, mas vamos tentar, vamos ver se dá colocar as duas uma do lado da outra. Deixa eu arredar aqui um pouco meu computador. É que eu não derrubo tudo aqui. Vamos ver se vai dar. Enfim, no meu primeiro cálculo lá que eu fiz, galera, na primeira folha, nós chegamos como armadura principal aqui duas possibilidades, tá? Se vocês forem voltar, vocês vão ver φ de 8 cada 14 ou φ de 10 cada 25. Eu optei nesse projeto por trabalhar com φ de 8 cada 14, tá? Uma opção minha. Lembrem que lá naquela primeira folha nós estávamos calculando o lance 2, tá? Então o nosso lance 2 aqui, notem, eu vou ter uma armadura longitudinal, que é a minha armadura principal, que ela vai abraçar, ela vai vir desde o patamar e vai subir e vai morrer lá em cima na laje do outro piso, tá? Só que é interessante nesse detalhamento, tá? Que essa armadura aqui, ó, ela suba até lá a face superior, tá? Ela não sofra uma dobra e continue, que nem está acontecendo aqui embaixo, tá? Esse tipo de detalhamento eu vou discutir com mais critério com vocês na aula ao vivo, mas visa eliminar o que a gente chama do empuxo ao vazio, tá? Então essa região aqui, ela tem que estar, vamos assim dizer, receber esse tipo de detalhamento, porque do contrário, quando essa laje aqui vier a trabalhar, estando ela
se ela tivesse com a armadura contínua e continuando pela face inferior aqui, a gente iria tensionar essa barra e essa barra iria empurrar o cobrimento para fora e iria expelir, a barra iria expelir o concreto e a laje vinha a ruir, tá? Então esse detalhamento específico aqui visa eliminar o que a gente chama do empuxo ao vazio, propriamente dito, tá? Então essa armadura ela vai até a superfície da outra laje lá, tá? Com uma barra geralmente vinculada ao comprimento de ancoragem, propriamente dito, tá? Vai se ancorar lá em cima. E aí vai ter, para suprir essa necessidade de continuidade, a gente vai colocar uma outra barra, daí sim continuando por baixo, tá? Vai ter esse detalhamento aqui. Nós escolhemos, tá? Eu vou explicar melhor isso para vocês na aula ao vivo, tá? Assim, a gente não tem tempo aqui, vai ficar um vídeo muito grande. Então nós escolhemos, ó, feed 8 cada 14, tá? Então, se eu tenho que ter uma barra cada 14, eu vou pegar 1,20 m de largura ali, vai me dar 9 barras, tá? Então 9 barras N3 feed 8 cada 14 é o que vai na face inferior aqui. Na outra face, no outro lance, esqueci de comentar das armaduras secundárias, né, que nós calculamos lá, deu feed 6,3 cada 30, naquela nossa primeira folha lá, feed 6,3 cada 30. Então eu vou colocar aqui, ó, feed 6,3 cada 30. Eu coloquei uma cota aqui e coloquei um pontilhadinho representativo dizendo que vai ter barra de feed 6,3 cada 30, tá? Aqui, ó, na região do patamar eu não coloco armadura secundária porque vai ter as armaduras principais depois do patamar, né? Se terão as armaduras principais depois desse outro trecho, desse outro lance L1 aqui, que eles vão se ancorar lá no patamar. Então vai dar a armadura principal com a armadura principal, entende? As duas armaduras principais elas vão se cruzar. Então na região do patamar não tem armadura secundária propriamente dito, tá? Então fui lá, optei feeds, vou pegar a nossa segunda folha, que nós calculamos o lance L1. Nós chegamos na conclusão ali que nós iríamos trabalhar com feed 10 cada 15, tá? Então fui lá, coloquei feed 10 cada 14, não coloquei a cada 15 para fechar o gabarito, né, de distribuição das armaduras, tá? Então deu feed 10 cada 14, o mesmo esquema lá para não ter um empuxo ao vazio. As armaduras secundárias, feed 6,3 cada 30, também coloquei aqui uma cota indicativa que tem aqui nesse trecho isso. E lá depois estão as armaduras do patamar, né? As armaduras, ó, N3 cada 14. Eu chamei aqui de N3 essa armadura longitudinal aqui, ó. Esse trecho da L3 ela vai acontecer lá, ó. Vai se cruzar lá, vai aparecer lá. E aqui, ó, ao contrário, essa barra N2 que eu coloquei aqui, ela vai aparecer aqui, ó, N2 cada 14. Então a N2 com a N3 lá na região do patamar elas vão se cruzar, tá? Eu coloquei aqui para vocês o cálculo do comprimento de ancoragem, tudo certinho, tá? Desses comprimentos aqui de gancho que eu dei, só para vocês terem em mente. Calculei para a barra de 10 e para a barra de 8, tá? Então vocês têm, o detalhamento a gente vai discutir com mais critério na aula ao vivo, mas é importante que vocês tenham em mente essas 3 folhas, tá? E essas 3 folhas aqui desse vídeo, que ficou relativamente longo, tá? Nos remetem, então, portanto, o cálculo das lajes, tá? Eu falo laje, mas que a escada ela é uma laje, né? Dependendo da característica dela, e dessa característica aqui é uma espécie de uma laje, propriamente dito, né? Que nós calculamos como sendo lajes unidirecionais e lajes unidirecionais nós calculamos como sendo vigas de largura 1 metro, tá? Então essas vigas elas vão ter que ter 2 apoios, tem que ser sempre elementos no mínimo biapoiados, tá? Só que no caso dessa criança aqui, ela não tinha apoio nessa extremidade, então obrigatoriamente ela vai se apoiar em cima desse lance, tá? Então esboçamos os modelos de cálculo, calculamos as armaduras principais, as armaduras secundárias, tanto do lance 1 quanto do lance 2, e lá no final detalhamos, tá? Então é um vídeo aí que tem que ser visto com bastante atenção.
O cálculo de escada ele não é difícil, o mais difícil é a gente idealizar o modelinho de cálculo dele propriamente dito, tá? Depois o procedimento de cálculo ele acaba se tornando análogo a lajes unidirecionais. Tá bem, moçada?